Então, gente, como vocês viram, não foi nada fácil para eles chegarem aqui. A primeira coisa que eu disse para minha esposa foi da coragem, da ousadia dela de poder viajar, de aceitar o desafio de viajar, de encarar duas, como é que chama? Conexões? Conexões, com duas crianças, 4 malas, e para me encontrar, que deve ser muito bonito, né? Ela veio me encontrar. Mas foi muito difícil. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, como é que foi isso. Sem chorar. Tá. Na verdade, eu tava preparada psicologicamente. Ah, Não, filho. tem um Olha a ser câmera. aqui. Olha a câmera. Tá todo sujo de comida. Olha lá. Olha lá. Olha Na as verdade, pessoas. eu tava bem preparada X. Não é foto, filho, é vídeo. eu tinha me preparado muito psicologicamente para uma viagem, né, de 11 horas que a gente sabia que ia enfrentar. Eu saí de um voo de Porto Alegre, fiz uma conexão Viracopos em Campinas e eu ia pegar um voo em seguida, a conexão de 2 horas. Não vamos conseguir falar hoje. Deu, filho? Olá! Olá, pessoas. Uma conexão só de 2 horas para França, porque a gente desceu na França. E acontece que a gente embarcou na aeronave. Eu vou resumir isso muito bem resumido, né? Para o vídeo não ficar longo. Papai, O que, filho? o que ela tá fazendo? Brinquedo da fazenda. Eu vou resumir isso bem resumido. Continuando então, agora vai. Então, eu estava preparada psicologicamente para isso. A gente chegou na aeronave, fez check-in, despachou as malas, entramos, sentamos nos nossos lugares. E os crianças já estavam até dormindo já, porque eu já tinha preparado a rotina deles para isso. A aeronave decolou e quando nós estávamos no ar, saiu um cheiro de queimado enorme, de plástico queimado. Logo depois disso, a questão de 2 minutos, eu acho, encheu a aeronave de fumaça. Foi aquela gritaria, aquele pavor. Caíram as máscaras de oxigênio para as aeromoças, para nós não chegaram a cair. E as aeromoças, isso eu tenho uma coisa para falar, né? Vim pela Azul e nenhuma aeromoça falava em português, só inglês e francês. Isso dificultou muito, né? Mas ainda tinha alguns franceses no voo e alguns brasileiros que falavam bem inglês que nos ajudaram e deu uma pane e o avião voltou para Viracopos, voltou para o aeroporto. Só que esse percurso, eu tô resumindo bem resumidamente, foi muito assustador, foi muito pavoroso, não podia levantar para tomar água, a gente passou mal, desmaiou, porque o ar-condicionado teve uma pane elétrica. Depois a aeronave pousou lá em Viracopos, mas as portas não abriam, aí veio bombeiro, veio polícia para ficar. Foi um filme de terror. Foi um filme de terror. Aí o que acontece? Fomos pro hotel, ficamos no hotel, voo remarcado para 3 da tarde, 4 da tarde, 5 da tarde, 6 da tarde. Aí chegou a ANAC, nós estávamos no aeroporto, todos deitados no chão, dormindo. Cena de filme mesmo. E 9 horas a ANAC chegou e resolveu. E 9h20 nós decolamos. Decolamos 9h20 da noite. Cheguei na França, era 1 hora local. Da quinta-feira, não é? Da quinta-feira, 1 hora local. Sendo que eu saí de casa terça, né? Enfim, peguei um outro voo, vim pra cá e cheguei aqui na quinta por volta das 5h30 da tarde. Que algumas pessoas podem pensar que foram só 4 meses, né? Foram só 4 meses que ficaram separados. Tem gente que fica muito mais tempo longe, tem caminhoneiros, né, que viajam pelo Brasil, que nem sai do Brasil e fica 6 meses, 7 meses sem ver a família. Saúde, meu filho. Mas o que acontece, gente, é o seguinte, cada caso é um caso, cada família é uma família, e nós nunca ficamos separados, nunca. Nós nunca ficamos longe, nunca posamos uma noite longe um do outro, depois que os nossos filhos nasceram. Então isso foi muito traumatizante pra gente. Até foi um pouco de loucura, assim, nossa, ela vir com 4 meses a recém, depois que eu vim, eles já vieram 4 meses, porque normalmente demora 1 ano, 2 anos para a família poder vir, né? Aí eu ia ter um colapso nervoso. E nós com 4 meses, a gente já não aguentava mais, e nós decidimos que ela viesse, que ela enfrentasse tudo isso. Então foram 48 horas dela viajando com 2 crianças, uma de colo, 4 malas, sem ajuda de ninguém. Na verdade, recebeu ajuda.
de dois estranhos, que até no entanto eram estranhos, mas viraram amigos, o Paulo e a... Como é que é o nome? E a Angélica, o Paulo Paulo e e a a Angélica. Angélica. Foram pessoas que Deus colocou no caminho, que ajudou muito a minha esposa, ajudou muito nossos filhos a chegarem até aqui. Mas por que é tão difícil? Por que foi tão traumatizante? Bom, esse vídeo vai ficar longo, vai ficar grande, mas eu vou contar para vocês. Talvez a Cristiane tenha que sair porque o Telzinho tá dormindo, ele já está acordando. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa história. Até aqui, até nós chegarmos aqui. Nós casamos, nós nos conhecemos com 17 anos. Eu tinha 17 anos, ela tinha 17 anos. Nós nos conhecemos na igreja e 2 anos depois nós estávamos casados. Com 19 anos nós nos casamos. E logo em seguida que nós casamos... Loucura desde o começo, porque não se casar com 19 anos, não se faz mais isso. É doideira. Não se faz mais isso. Mas nós casamos com 19 anos e logo em seguida que nós casamos, nós tínhamos o desejo de ter filhos, né, de já gerar uma família, de poder ter o nosso filho. E quão grande foi o sonho, também foi grande a nossa decepção, porque nós descobrimos que a Cristiane não podia ter filhos, que ela tinha cistos no ovário e o médico praticamente impossibilitou isso, dizendo que seria impossível, né, isso acontecer. Tinha trompas obstruídas e precisava fazer um tratamento, né? Minha esposa precisava fazer um tratamento. E isso foi muito frustrante, muito triste assim para mim, para ela também, mas para mim porque eu não tive uma infância muito fácil, né? Meu pai, amei demais meu pai enquanto ele estava vivo, mas ele não foi um pai presente, não foi um pai, um melhor exemplo de pai. E a minha mãe não me criou, a minha mãe biológica não me criou, fui criado pela minha avó, que eu amo demais, é o amor da minha vida. Então eu queria provar para mim mesmo, né? Depois que eu descobri isso, mas na verdade eu queria tanto ter um filho porque eu queria provar para mim mesmo que era possível ter uma família, construir uma família, ser feliz e poder ser um bom pai, ter filhos bem educados, debaixo de uma proteção familiar. E quando a gente recebeu a notícia que isso não seria possível, ou que isso não seria tão fácil, foi muito difícil para a gente. Então a Cristiane começou a fazer um tratamento, ela fez um tratamento durante 3 anos, né? 3 anos fez um tratamento com medicação para eliminar os cistos. E depois de 3 anos fomos ver o resultado. Os cistos tinham dobrado, tinham se multiplicado. Os cistos não sumiram e ainda se multiplicaram de número, né? A gente trabalhava com o Ministério de Família, aconselhamento de casais, aconselhamento de filhos e não tínhamos filhos. E o médico disse que a gente nunca poderia ter filhos, né? Então já estávamos aí com 5, 6 anos de casados. Não tínhamos filhos, não tínhamos chance nenhuma pela medicina de ter filhos. E entramos na fila da adoção. Primeiro tentamos a inseminação, né? Não, primeiro a gente procurou uma clínica de reprodução humana. Eu fiz uma microcirurgia para tentar desobstruir as trompas. Fui ver qual era o objetivo, aí qual era o problema principal para tentar corrigir. Mas as trompas não passavam um fio de cabelo. Então, complicado, né? Então, nós procuramos uma clínica em Porto Alegre, uma clínica renomadíssima em Porto Alegre, de inseminação artificial, que foi onde o médico disse, olha, você 2%. Tem uma trompa 100% obstruída e a outra passa um fio de cabelo. Então a sua chance de engravidar naturalmente é de 2%. E com inseminação a chance sobra para 50%. Mas na época eu acho que custava 15 mil, 16 mil mais ou menos a inseminação. E nós não tínhamos condição de fazer, então nós fomos para a fila da adoção e as coisas não funcionam bem no Brasil, todo mundo sabe disso. E quando a gente desencanou, quando a gente relaxou quanto a isso, a minha esposa engravidou, né? Num belo dia, ela me liga, eu estava trabalhando, ela disse, eu fiz um teste de farmácia e eu tô grávida, né? E aí apareceu essa pessoinha aqui, parece em mim, ó. Vem cá, olha lá. Diz, olá, pessoal! Olá, tia. Aí o Christian apareceu depois de 9 anos e um médico dizendo que era impossível a gente ter filhos. O Christian nasceu. E depois de 3 anos, 2 anos e meio, a Cristiane engravidou de novo, ainda com os cistos, ainda com a trompa obstruída, e veio o Theo. Então, quando a ideia de passar 4 meses longe dos meus filhos, 4 meses longe desse pequeno milagre, que na verdade é o maior milagre das nossas vidas, surge, isso é aterrorizante. Eu confesso para vocês que quando eu saí do Brasil, eu achei que seria mais fácil. Eu achei que seria muito mais fácil, mais tranquilo, que vai passar rápido, mas não é, gente, não é nada fácil. Eu sempre digo nos meus vídeos e repito para vocês que o mais difícil na imigração não é
as dificuldades financeiras, não é os problemas de documento, de emprego. O mais difícil é você ficar longe da família. O mais difícil... Pode? Uma coisa que eu acho importante salientar para quem vai emigrar, seja com visto, seja como turista, para se legalizar, para tentar, ou você se prepara muito bem financeiramente, bem mesmo, para você vir com reserva, para renda, para vir com a família, para comprar passagem, que a passagem também não custa barato, para você se prepara bem financeiramente, ou se vai vir sozinho, vai deixar a família, se prepara bem psicologicamente. Porque na verdade no começo não dói muito, mas depois dói. No nosso caso, a gente sempre foi muito dependente um do outro, sempre muito presente um na vida do outro e das crianças, né? E quando o Jonathan veio, o Telzinho tava com 5 meses. Mas que se a família vai se separar, tem que ter estrutura psicológica. Tem duas opções. Ou você se prepara financeiramente para vir todo mundo junto e não passar por separação alguma, ou você se prepara muito, muito bem psicologicamente. É muito difícil você passar assim, em datas importantes como nós passamos, né? O Natal, a gente passou separado, Ano Novo, nós estávamos separados. Os aniversários da família, dos parentes, que onde você olha nas redes sociais, está todo mundo lá comemorando, rindo, e você está aqui sozinho, às vezes num apartamento, ou num quarto, num hostel, e isso não é fácil mesmo. E a gente, além dessa questão, desse problema de ficar longe, de ficar separado, e por isso que doeu tanto, por isso que foi tão difícil. E por isso que eu comecei a gravar os vídeos, né? Porque todos os canais do YouTube aí de imigração falam sobre documento, sobre custo de vida, e o meu canal é voltado mais para esse lado também de afastamento das dificuldades psicológicas, de família, que não são fáceis, Até por isso que a gente resolveu acelerar esse processo aí da vinda da minha família para cá. E o nosso processo de vir para cá, esse é o primeiro vídeo que eu vou postar ele nas minhas redes sociais. Eu não fiz isso em nenhum dos meus outros vídeos, porque tem muitos amigos nossos, muitos irmãos da igreja que não sabem que eu tenho canal no YouTube, que não entendem por que nós viemos para cá, que não sabem por que nós abrimos mão de uma igreja, de um ministério, uma igreja que nós éramos pastores, nós pastoreávamos uma igreja no interior do Rio Grande do Sul, a qual nós amamos muito, ficou no nosso coração. Um beijo para Arambaré, Rio Grande do Sul, que vai morar no nosso coração para sempre. Mas, gente, falando um pouquinho sobre isso, rapidamente, o ministério pastoral no Brasil não é brinquedo, não é fácil. Nós tivemos, além dos 9 anos esperando Cristo, nós também tivemos 9 anos como obreiros da igreja a qual a gente pertencia, e nós trabalhávamos quase em tempo integral. Além do nosso trabalho secular, nós trabalhávamos quase em tempo integral. Nós vivíamos em função da igreja, do ministério, das funções, praticamente não tínhamos tempo para nós. E quando surgiu a oportunidade de pastorearmos uma igreja, de cuidarmos de uma igreja, e a gente aceitou o desafio, Deus abençoou a gente muito, mas ser pastor no Brasil, gente, não é fácil. Isso é um problema dos cristãos do Brasil, que não querem ir para a igreja para ouvir sobre arrependimento, sobre santidade, sobre cura do coração. As pessoas querem ouvir sobre outras coisas. Lembrando, posso falar, né? Que eu acho que isso é algo nosso, é uma experiência nossa, particular nossa. Isso não é regra, né? Exatamente. Isso não é regra, foi uma coisa que nós sentimos e nós percebemos que quando nós aceitamos o chamado para ir cuidar dessa igreja. Lembrando que essa é uma experiência nossa, é algo particular que bem uma realidade nossa, que nós aceitamos, que nós passamos, e não seja a regra. Talvez com você que está nos assistindo agora, que isso vai ser compartilhado, isso não tem a ver com a nossa denominação, não tem a ver com a nossa cidade que nós estávamos, isso tem a ver com o que nós percebemos, que com nós sentimos. Nós somos o tipo de pessoa que nós não nos vendemos, a gente acredita no que a gente acredita, e vai falar do que a gente acredita. Nós somos o tipo de pessoa que não vamos falar aquilo que os outros querem ouvir, mas vamos falar a verdade. Exatamente. E isso custa um preço, né? Não é regra, é a nossa vida. E nós estávamos num momento muito difícil na nossa vida ministerial, porque a Cristiane tinha acabado de ganhar o TEL e ela estava passando por dificuldade psicológica, estava entrando numa depressão. Vamos ser bem sinceros assim. E o Christian precisava de um tratamento mais intensivo, como nós falamos. O Christian teve um AVC na hora do parto,
o lado esquerdo dele, motor, mão e perna ficaram comprometidos. Que E pouco a gente também sabe, porque a gente não sai falando da nossa vida pra ninguém, né? exatamente. E nós precisávamos fazer isso. Então, nesse momento difícil, apareceu alguém que nos indicou, que nos disse, olha, Portugal tem o que o teu filho precisa. Pode oferecer, né? Exatamente. Então, nós não viemos para Portugal para fugir do ministério, embora tivesse difícil. Nós não viemos para Portugal para tentar uma vida melhor, nós viemos para Portugal para fazer o tratamento do nosso filho. E se isso, por acaso, nos der uma vida melhor, nos der uma tranquilidade, amém, glória a Deus. Mas se daqui a um tempo a gente terminar o tratamento e resolver voltar para o Brasil, também amém, glória a Deus por isso. O que nós queremos dizer é que tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que nós enfrentamos, e de todas as pessoas que às vezes não entendem, não compreendem ou não acreditam na gente... Eu vou atender o meu outro bebê. Telzinho acordou. As pessoas pensam e falam aquilo que querem, mas a verdade ela precisa ser dita às vezes, né? E a nossa verdade é essa. Nós viemos para Portugal em busca de um tratamento para o nosso filho e aproveitando um momento muito difícil que nós estávamos passando, né? Porque, voltando e falando um pouquinho sobre o ministério pastoral no Brasil, quando você tiver um tempo, dá uma procurada aí nos índices de suicídio entre pastores no Brasil. Você vai ver que é um índice alarmante, preocupante, desesperador, o número de pastores que tiram a sua vida todos os meses no nosso país chamado Brasil. Um dos países mais cristãos, mais evangelizados do mundo, tem os pastores mais frustrados e mais decepcionados com a sua vida. Talvez no mundo também, tamanha essa dificuldade. E o que nós descobrimos a respeito disso? A Bíblia fala, gente, que existem 5 ministérios, né? Não existe apenas um ministério. Então não é porque alguém fala bem, porque alguém sabe pregar, porque alguém sabe se expressar em público, que esse cara foi chamado para ser pastor, né? Nós sabemos ensinar, nós estivemos dando vários cursos pelo estado inteiro no Rio Grande do Sul, curso para família, curso de cura interior, curso para casais, curso para pais. Nós amamos ensinar, nós amamos pregar a palavra, mas o ministério pastoral é muito além disso, é muito maior do que isso, né? E nem todos foram chamados para fazer isso, tá entendendo? Porque a nossa vida ela é pautada por aquilo que Deus quer e não por aquilo que o seu líder quer. A nossa vida é pautada por aquilo que Deus chamou você para fazer. E não importa o que você faça, não importa para onde você vá, não importa para o país que você deseja ir. Você pode fugir para o fim do mundo, você pode fugir para a barriga de uma baleia, que ainda assim, se a vontade de Deus for fazer de você um apóstolo, fazer de você um pastor, fazer de você um mestre, fazer de você um evangelista, Ele vai fazer, porque a sua vontade não é maior que a vontade de Deus. A sua vontade não está acima da vontade de Deus. Então, graças a Deus, a minha família chegou. Nós vamos viver felizes aqui. Nós vamos estar felizes e cumprindo com o propósito de Deus, cumprindo com o chamado de Deus. E agora, graças a Deus, juntos, em família, tudo vai ficar mais fácil. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Desculpa pelas bagunças, pelos vários cortes que teve no meio do vídeo aí, mas nós estamos aqui. Oi, filho. O Telzinho acordou. Vem cá. Vem cá para as pessoas te verem. Tá todo sujo. Olha, gente. Olha o Tel. Olha o Telzinho. Olha lá, filho. Aqui, ó. Ó. Oi, gente. Agora eu tô em Portugal. Agora eu tô na Europa. X. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.